Boa tarde novamente. Nós iniciamos então a segunda sessão do seminário, denominada Desenvolvimento e Políticas Públicas. Então nós contamos nesta sessão com os professores Johannes Frederik Kronje, que é PhD pela... Vou tentar, tá? O nome é meio complicado, vou tentar. Pela Potchefstroom University for Northwest, que é professor de Sociologia da School of Social and Government Studies da Northwest University e membro da South African Sociological Association, da International Sociological Association, da International Research Committee for Social Transformation and Development, que pertence também à Associação Internacional de Sociologia, International Sociological Association, e também do Research Committee for Sociology of Migration, também da International Sociological Association. Ele também é membro do South African Bureau for Standards, e também do Benchmark Center for Corporate Social Responsibility, que será então a primeira apresentação desta mesa. Tá? Então eu passo imediatamente a palavra a ele para que ele inicie a apresentação. Isso depois de agradecer muitíssimo a presença do professor entre nós. Tá? Então, por favor. Thank you very much. If you can just take that thing. Thank you very much, Chair. Also for the invitation. It's an honor for me to talk here at this session. As you rightly say, I'm from the Northwest University in South Africa. We are a place called Potchefstroom, not so easy to pronounce for foreign people, and we are like 100 kilometers more or less southwest from Johannesburg. Maybe just quickly my topic, the theme, talk about BRICS, of course, and I've chosen the broad theme of in search of sustainable development and equality. I wanted to say a few things. Firstly about South Africa, because obviously I am from South Africa, but going due to time, jump quickly through that. Firstly, I mean, despite that the democratically elected government tries to correct some of the imbalances after colonialization and apartheid and so on, there's really no two ways about it that the country finds itself on a slippery slope towards the ultimate betrayal of the social compact between the state and the citizenry. Furthermore, in terms of empowerment, we are creating now a few black elites destined to build up a new black capitalist class. South African government and the business sector are also at the tipping point at what the renowned economist Bruggeman termed the humiliation factor in the developing world. So that is the attack on the footprint of the still predominant Western economic axis that organizes the world. One of the biggest challenges, of course, is the question of delivering of basic services to the majority of the poor population. We have a very good constitution, also a newly developed national development plan, the so-called NDP, which is the anchor of government policy, but the implementation on the ground is really problematic. So also the revolt by the underclasses emphasizes the increasing polarization between the haves and the have-nots. And at the center of this problem sits the inability and even the unwillingness of all stakeholders to engage in real constructive social dialogue to find common ground on what constitutes a life of basic decency. Okay, enough of South Africa as an introduction. The bulk of my presentation is, I call it the BRICS inequality conundrum. And here I want to point out some socio-economic
context, of course also political context, and in the process I will also try to make a few developmental pointers. You will also hear that I will reiterate some of the, and echo some of the aspects being mentioned by Ari and also by Tom. So, the BRICS emerged as a multilateral forum claiming to represent the developing world in reshaping the global financial architecture. Acronym BRICS, first with Jim O'Neill, South Africa was only later part of it. The BRIC countries accounted for about half of global economic growth between 2000 and 2008 and were expected to contribute 61% of global growth in 2014 according to the IMF. In its report looking to 2016, the OECD confirmed the trend of expected seismic shift in the global economy. According to the report, China will surpass the combined economies of the EU within a year and is set to overtake even the US economy by 2016. The OECD anticipates that China and India's combined GDP will exceed that of the major G7 by 2030. And also at the same time, the two countries' per capita income will increase sevenfold. The growth influence of the BRICS countries, largely driven by China, is a key aspect of the modern globalized era with its critical interplay between the BRICS economies and the G7. The varied composition of the BRICS nations, we also heard earlier in the afternoon, they are culturally and demographically disparate. Balance between resource abundance and also resource dependence within the grouping and the global demographic and economic shift towards them create the opportunity for these economies to participate in an integral way in the world. And the case for including these economies directly into global economy policy making has therefore become overwhelming. South Africa, as you know, was not part of the original BRICS. The decision to include South Africa was initially received with reservations due to the fact of the size of the country's population, 51 million roughly, give or take. And therefore its economy is only a fraction of the BRICS counterparts, which range from Russia's 143 million to China 1.3 billion on the other side of the spectrum. Unlike other economic or political blocs in the world, the BRICS did not evolve out of existing trade relations or developed due to geographical proximity, and the economic and structural differences between the BRICS are actually more striking than the similarities. To mention a few. The Brazilian economy is fairly sequestered. The Chinese and Indian economies are heavily dependent upon international trade. The Russian economy has strong centralized control. South Africa has a comparatively minute economy. Furthermore, Russia is an energy exporter that benefits from the high energy prices, which in turn threatens the manufacturing economies of China and India. South Africa is regarded as a minnow with China developing into a true economic superpower. India's population and economic potential is expanding quickly, and the Russian economy is in decline. Just to mention a few differences. On the geopolitical front, the BRICS countries have to overcome mutual trust that dates back over generations. China and India have border disputes, and Russia fears the Chinese designs on Siberian resources. Other matters of concern in relation to the cohesiveness, for example, China's historical alliance with Pakistan, and also the campaign against India's bid for the UN Secretary Council membership. Moreover, while India, Brazil and South Africa are fairly rated in the world for their democratic dispensations, the democratization processes in China and Russia still appear in doubt. Nevertheless, the BRICS Forum has emerged as a club, promoting itself as the voice of the underrepresented developing nations, countering the dominance of the US and Western Europe. This emergence occurred primarily during the depths of the leading 2008-9 financial meltdown, when the traditional leading economies find themselves slipping, while the developing nations, for the most part, managed to keep their growth rates higher. The purported broad agenda among BRICS for cooperation to alter the balance of power to the current model of globalization put the forum firmly into the political realm. In this incarnation, however, there are also internal disagreements as to the direction that the group will take. China as the economic giant and Russia as the former giant are quietly competing over leadership of the group, while India, Brazil and South Africa, under the auspices of IPSA, already have their sort of self club, which has its own transformative agenda, including the same ambition of democratizing the global decision-making bodies, but in essence, a competing entity. IPSA is now apparently subsumed into BRICS, but some argues that was part of China's motivation to form the forum in the first place.
Coming together as BRICS appears to have been much easier than acting together in dealing with global issues and crafting a clear and common approach to transform the current world under peacefully and constructively according to a Beijing consensus, so-called. The five nations' global economic significance is undisputed. However, it is unclear what geopolitical impact, if any, these countries will have on the international balance of power in a multipolar dispensation based on simply three things: the good democratic governance, human rights and sustainable development, and also considering their own unsatisfactory record on these indices. While it has been wrongly assumed that BRICS will uninterruptedly continue to record outstanding performances, these countries face similar political and socio-economic challenges, and their future development depends to a large extent on reforming internal political systems, raising the quality of governance, and bridging the inequality gaps in the societies. Considerable challenges facing the BRICS countries on their individual paths to development, the threat of political and social instability caused also by rampant corruption and extreme inequality and inadequate infrastructure unable to keep pace with the growth. The weight of democratic pressure and massive environmental problems confronting the nations will add to constraints from BRICS to realize the forum's potential as a leading protagonist for global change. A study by the German Bertelsmann Foundation has interesting findings. For example, in the report, Brazil, Russia, India, China and South Africa are urged to focus on creating competent and stable political institutions and vastly improve on their education, health and judicial systems, or be prepared otherwise to face significantly slower growth rates. Brazil is identified as the most promising of the BRICS countries according to the report because of its institutional reform and infrastructural improvements. The worst performing BRICS nation according to the report is Russia, which suffers from a unilateral economic strategy, patronage and the lack of involvement of civil society. The results for China according to the report were called ambivalent, as the country grapples with problems relating to demography, social inequality and pollution, while India is plagued by enormous regional and social imbalances. South Africa is lauded for its economic stability, reduction of state debt and strengthening of social welfare, but held a middling position within BRICS due to the poor performance in the education and labour market. In this context, the BRICS Forum's potential for sustainable governance, with specific focus on social justice in the domain of human security, deserves definitely closer scrutiny. And formulating a common position on behalf of the developing world on the post-2015 development agenda is definitely a good starting point. The BRICS Forum consistently articulates their shared vision for the reconfiguration of international power relations through joint statements, declarations, as we heard this afternoon, also following the annual Heads of State Summits. The fifth one was held in Durban. Last year was in Fortaleza in Brazil. The Durban Summit was to mark the evolvement of the BRICS Forum from a mere symbolic political acronym and the economic construct to a sustainable and a mutually beneficent community of developing nations with a clear vision and the institutional framework under the theme of BRICS and Africa, Partnership for Development, Integration and Industrialization. According to the Department of International Relations and Cooperations, DIRCO, that's there in South Africa, the motivation for the summit's theme has been premised on the following important supposition. Development, integration and industrialization are challenges for all BRICS countries in terms of inequality and poverty issues. Therefore, the BRICS summit needed to find solutions for important key questions such as, firstly, how can development address poverty and inequality in each BRICS country? Given the need for deepening intra-BRIC cooperation, how can this be achieved given the fact that Brazil, Russia, India, China and South Africa are based in various regions with their own regional configurations? And lastly, how can sustainable industrialization be created to improve inequality and poverty in the long term for BRICS countries, but also on the African continent? My third section, a few points about policy, because that is also the theme of this session. Despite the hype around BRICS and the exuding confidence amongst the heads of states, the group emerged from the Durban Summit, for example, without a substantial agenda. But the outlook for BRICS is not only doom and gloom. The
The publicity and the global attention that the Durban meeting attracted undeniably enhanced the BRICS international profile and relevance at least. The political will to use the BRICS platform to engage on international issues and intra-BRICS concerns is holding firm, and state-to-state relations have clearly deepened. The formal establishment of the BRICS Business Council and the BRICS think tank are small, but it's significant steps towards the creation of an institutional framework to back the group's political rhetoric. A foundation was cemented that could serve as a framework for the actualization of goals to give substance to what is regularly described as an unlikely BRICS alliance. However, the discernible unequal grouping and the divergent interest of member countries begs the question of how South Africa could extract optimal benefit from BRICS, promote its own domestic agenda, and protect its interest on the continent, where its strongest competitors are often its emerging economic partners. Issue-based, flexible, tactical alliances within BRICS, bolstered by diplomatic and negotiating dexterity on issues that could hold measurable gains, offer the greatest hope of extracting real benefits from the alliance in order to steer what is an overtly geopolitical alliance towards a strategic and tactical coalition to the benefit of all members. The Durban Summit has to a certain extent opened up the development and human security realm, as old and narrow conditions no longer apply in the envisaged partnership with BRICS. However, engagement, as we know, seldom happens with no strings attached, despite the warm-sounding rhetoric of self-cooperation, mutual benefits, win-win outcomes, political solidarity, etc. Africa in general, and South Africa in particular, should ask the hard questions on whose interests are being served in engagement with the strong emerging economies, with the insatiable quench for natural resources, including its land for food security purposes. To leverage the maximum benefit from this unfolding new partnership, it is therefore imperative that South Africa should develop a clear and well-developed strategy for BRICS based on its own domestic economic interest, and then around Africa's regional integration agenda to counter the inevitable BRICS competition on the continent. Secondly, improvement of the business and investment environment on the continent is critical to facilitate and manage the BRICS role in development. A strong continental agenda, again, is crucial in the midst of the current situation of mostly bilateral trade with BRICS countries, which can be a stumbling block for intra-African trade relations and integration. South Africa has to work on bilateral relations with key states in Africa, most notably, of course, Nigeria, which has recently surpassed South Africa as the continent's biggest economy, as it is crucial to South Africa's positioning as the representative voice in the BRICS forum. The Durban BRICS Summit has presented opportunities for reframing the African Sustainable Development Discourse, and it's up to South Africa to take the lead in forging a collaborative approach by the forum, not only in terms of the post-2015 development goals, but also in the relation to the domestic search for equality and social justice within each member. Very quickly, I'm just a few words on that. Mind the gaps, the stumbling blocks, obviously. There are three categories. Firstly, in terms of government and governance. I'm not mention everything, I can just maybe the first bullet there. A red flag recently been raised is, for example, the latest Ernst & Young Global Fraud Index, which not only ranks South Africa as the third worst country out of 57 in the Global Corruption League, but also cast huge aspersions on our BRICS partners. I need not to elaborate on that. On business itself, quite a few stumbling blocks, pitfalls. Maybe the second one there, examples of these harmful impacts are numerous and include, not limited to, of course, worldwide economic recession, largely caused by irresponsible policies and actions of certain dominant financial institutions and businesses. For example, disastrous oil spill by BP in the Gulf of Mexico, Shell's devastating activities in Nigeria's Niger Delta, and South Africa's contaminating mining acid water. And then, of course, there are also pitfalls specifically in BRICS. In the middle there, all member countries often face more or less similar problems. Overarching are the quest for social justice, narrowing of the inequality gap, redefining of social policy and democracy, and the strive towards social harmony. And the last one, it was also mentioned earlier in the afternoon maybe, a ticking time bomb is the real danger of a new wave of xenophobia that is simmering beneath the surface in various African countries. In terms of, it's my
Second last point, in terms of the academic world, we have also heard from Ari, from Tom, from all the other speakers that academia must really acutely be involved in different sociological studies within the BRICS issues. This is just topics that I depicted from the Rio de Janeiro conference last year. You can read some of the work that's being done there, BRICS, International Development Cooperation, etc., ICT and innovation, peace and security, new middle classes, rapid urbanization, social technologies, etc. There are also a BRICS sociology sort of steering committee, which will also part of the conference next week, and we also have a meeting there. Excellent work already being done, firstly initiated by China on stratification, Brazil, sociology of the youth, currently a project underway on social justice, initiated by Russia, and India and South Africa to follow with some relevant themes. In conclusion, with the expiry date for the UN Millennium Development Goals fast approaching, the global conversation and formal processes to decide on the post-2015 Sustainable Development Agenda is now well underway. Since the original MDGs were determined in 2000, the world is now definitely a less economically, socially and environmentally secure place. And the predominance of social security and sustainability concerns have challenged traditional security paradigms. At the same time, the emerging economies in the global south, through BRICS, are rapidly assuming a more influential position in global affairs, which should be reflected in the framework that follows in the MDGs. Amid a range of concerns about the efficiency agendas and the appropriateness of the policies and interventions of various multinational agencies, including the UN, it is vital that the BRICS nations, and South Africa in particular, as the voice of the African continent, make its voice heard within the debate to craft a new set of objectives that are better aligned with their developmental needs. In this context, the expiry of the MDGs constitutes a potential crucial and the timeliest window of opportunity to work towards a markedly global south set of sustainable development goals that will collectively advance sustainable development and economic growth in the developing world. From an Africa perspective, there's an urgent need for a radical paradigm shift to Africa-led creative solutions to tackle the regional challenges by what the Africa Future Institute rightly called thinking differently, talking differently, and acting differently. Africa's future advancement depends on authentic African thoughts, processes and actions, and the post-2015 agenda should focus on the how and not the what. The current MDGs prescribe to the developing world what to address, things like hunger, poverty, education, health, environmental degradation. But a new agenda should be based on homegrown strategies in all sectors of human and sustainable development with the objective of providing solutions on how to address them. The MDGs aims to reduce global poverty, but the focus is primarily outcome-based and not directed towards generating new ideas in key sectors and on real issues of contemporary Africa. At the top of the list of excluded issues in the MDGs, and which should be prioritized in a new framework, is access to secondary education, social protection, support to small-scale farming and other livelihoods, and social equity. Only then will development reach the poorest of the poor. However, the post-2015 agenda cannot be exclusively focused on the socio-economic sector. Good governance and political and human rights were conspicuously absent from the current MDGs. But Arab Spring and increasing civil unrest have shown that human security factors such as corruption, lack of democracy, unemployment, inequality, high food prices is a real concern to citizens. It should be noted that both Egypt and Tunisia were officially on track to reach their MDGs, but their progress did not prevent the violent uprisings. The scale of the challenge confronting the world in agreeing and implementing a post-2015 developmental agenda should not be underestimated. The global process has severe implications for all, as it's bound to range from climate change to trading, from the economy to energy governance, peace building to biodiversity, but very important with social responsibility that must underpin the narrative. I thank you. Muito obrigada pela instigante exposição
e nós passamos imediatamente à exposição da professora Sônia Guimarães, que é mestre em Sociologia pela California State University at Harvard, doutor em Sociologia pela London School of Economics and Political Science, da Universidade de Londres, PhD em Sociologia, já está, professora titular do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora no meio do CNPq, coordena o grupo de pesquisa Sociedade, Economia e Trabalho do CNPq. Então, por favor, professora. Obrigada. Bem, o foco da minha exposição vai ser ao Brasil, comparar às vezes com China, Índia, enfim, alguns dos países ricos, e diz respeito, de certa maneira... Senão eles não conseguem traduzir. Desculpa. Diz respeito, de certa maneira, à questão que colocou o professor Granger sobre como seria possível o desenvolvimento sustentável, né, nesses países. Bem, quando eu encontro numa reunião como essa e vejo a aceitação da população praticamente total em todos os países do mundo das novas tecnologias, eu não posso me furtar de valorizar, ou digamos assim, de repensar como seria esse desenvolvimento dentro deste padrão e dessa perspectiva que estamos vivendo. Eu estou convicta que nós queiramos ou não, gostemos ou não, mas estamos no meio de uma revolução gerada pelas novas tecnologias, pela nova matriz institucional internacional, pela globalização, e que impõe novas bases para o desenvolvimento e crescimento econômico. O fato desse desenvolvimento ser sustentável ou não é uma questão interna a cada país, é uma questão política que, nesse caso, cada país deve se enfrentar. O que eu gostaria aqui de salientar é que eu vejo desafios grandes, especialmente no caso do Brasil, face a essa nova economia. E eu acompanho aqueles que falam em nova economia pelo fato de que hoje aqueles fatores clássicos de produção, terra, trabalho e capital, não mais são fatores cruciais para levar ao desenvolvimento. Isso porque não adianta acrescentar mais trabalho e mais capital. É preciso algo que nós, países emergentes, estamos tentando chegar, que é conhecimento e inovação. É a forma atual e que vai cobrir, que pretende cobrir todas as áreas com as quais hoje nos debatemos. Quer dizer, é aquilo que alguns autores se referem quando dizem que Manchester foi substituído pelo Silicon Valley, ou seja, a fábrica é substituída pelos intangíveis. E essa questão acho que nos faz pensar o gráfico número 1, desculpe que está em inglês, mas enfim, ele eu acho que fala por si mesmo. Nós vemos que a contribuição dos setores intensivos em conhecimentos como parte do PIB já é bastante significativa em países como os Estados Unidos, como a União Europeia, países da União Europeia, Japão, Canadá, enfim, Coreia, são países que estão crescendo nesses setores. E principalmente o fato que mostra esse gráfico 2, que há países que já estão crescendo mais nos setores intensivos em conhecimento, ou como alguns chamam knowledge capital, né, capital de conhecimento, do que do físico. Vocês podem ver o caso dos Estados Unidos, ele cresce mais
nesses setores intensivos em conhecimento, assim como a Grã-Bretanha, como vários outros países, que a maior parte da sua produção está nesses valores, nesses ativos intangíveis, que são todas essas coisas que hoje nós conhecemos, que muitos jovens conhecem melhor do que nós, da minha geração, por exemplo. Ou seja, o crescimento dos intangíveis está mais rápido do que infraestrutura, máquinas, equipamentos, prédios, coisas desse tipo. Bem, os países emergentes, em todo o mundo, e isso é geral, eles estão se esforçando para tornar cada vez mais as suas economias competitivas, buscando, vejam, essa curva mostra a expansão dos gastos em pesquisa e desenvolvimento. Vejam o enorme crescimento e vejam aqui que toma a dianteira, a China toma a dianteira nessa corrida. É o país que tem mais investido em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB. Né? Vejam que a Alemanha está bem abaixo, enfim, e os países emergentes, tipo o Brasil, Rússia, enfim, África do Sul também, estão na linha bem abaixo. Então, isso é o preocupante, isso é porque dentro desses países BRICS, a China não está, ou seja, ela está tomando o rumo que parece ser o mais indicado. Houve também mudanças grandes em relação à própria concepção das trocas internacionais. Vejam também que a Ásia, chamados 8 países asiáticos, né, que inclui o Japão e todos os outros, e a China, eles dominam o comércio de alta tecnologia no mundo, não só de produtos, mas de serviços também. Esse gráfico mostra a situação de 1996 a 2010. E o resto do mundo, por exemplo, está abaixo, né? Mesmo os Estados Unidos e enfim, o Japão, bem abaixo da China e alguns países asiáticos. Não só o valor dessas trocas internacionais cresceram extraordinariamente, mas também o conteúdo. Não estamos falando apenas de exportação quando falamos em trocas internacionais, mas aquilo que hoje nós vivemos, que é trocas acadêmicas, se nós examinarmos as taxas de intercâmbio acadêmico, por exemplo, cresceram enormemente, mas trocas também, ou cooperação, melhor dizendo, de pesquisa e desenvolvimento entre empresas. Né? Então isso é muito importante porque muda o conteúdo dessa integração e dessa, digamos, mundialização. Voltando para o caso do Brasil, percebemos que, ao contrário do companheiro, do parceiro China, né, o Brasil tem seu maior índice de exportação nos manufaturados de baixa tecnologia, né, e essa linha superior. A linha superior de baixa tecnologia, e a linha inferior é a de alta tecnologia, que até decaiu nestes últimos anos. Bem, então, isso também decorre de uma série de situações, de consequências, enfim. Quando nós examinamos os gastos em pesquisa e desenvolvimento de acordo com o PIB, né, que é o Gross National Product no Brasil, nós vemos que se nós consideramos o ano 2000 para o ano 2011, e esses são dados do governo brasileiro, que estão no Ministério, indicadores do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós vemos que o crescimento do Brasil foi medíocre.
E se comparamos também, se compararmos com os gastos do governo em relação ao setor privado, vejam que no Japão, quem financia o PID é o setor privado. Na Coreia, idem, nos Estados Unidos, idem, na Alemanha, em Singapura, e aí, inclusive, na China, país comunista, né? Quem financia, e em grande parte, as multinacionais. Infelizmente, no Brasil, o que ocorre, assim como a Rússia, quer dizer, abaixo do Brasil só tem Rússia, México e Argentina. O governo continua, e obviamente que o governo tem restrições, porque tem outros setores para atender. Então, no Brasil, o setor privado ainda está, digamos, não contribui, não está contribuindo devidamente a esse tipo de investimento. E quando falamos do investimentos do governo, nós temos que saber que é basicamente na educação superior, esses gastos vão basicamente para a educação superior e dentro da educação superior para a pós-graduação. Portanto, fica muito pouco para inovação e coisas desse tipo. Aqui nós temos uma ideia de pesquisadores em tempo integral por 1000 habitantes. De novo, bom, nós vemos aqui a Coreia, né, disparando lá, ela tem 15 pesquisadores por 1000 habitantes, e os Estados Unidos, alguma coisa inferior, e no caso do Brasil, né, nós temos 1,5 pesquisador por 1000 habitantes. Óbvio que isso tem um impacto na questão do conhecimento, da inovação. E também, se nós examinarmos onde estão os graduados da educação superior, nós vamos ver uma enorme restrição naquelas áreas que pedem hoje, e até por isso foi implementado no Brasil todo um programa de desenvolvimento da educação superior que exclui as ciências sociais, porque obviamente as ciências sociais está supervalorizada dentro do quadro de formandos capazes de gerar esse novo desenvolvimento que vem sendo implementado no mundo, né? Esses dados são de 2011. Aqui nós temos os pesquisadores de tempo integral por setores em vários dos países. Então vejam que os nossos pesquisadores estão principalmente na academia, né, na educação superior. Enquanto, de novo, na China, os pesquisadores estão, né, nas empresas, no setor privado. Então isso faz toda a diferença. Se nós colocarmos os nossos cientistas, os nossos pesquisadores na academia, eles vão fazer, né, o seu trabalho de divulgar, ou de pesquisar e tudo mais. Mas veja que os países que estão na dianteira, como a Alemanha, a Coreia, até a Rússia, né, os pesquisadores estão no setor privado e não principalmente, né, claro que o setor de educação superior, obviamente, mas ele não pode concentrar como ocorre no Brasil ou na África do Sul, porque ao concentrar esses pesquisadores na academia, ele retira da inovação, que é a produção de produtos inovadores para o mercado, e retira essa capacidade. Bom, esse próximo gráfico mostra também a baixa produtividade, porque um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento sustentável é aumentar a produtividade do trabalhador. Isso foi sempre assim, desde a criação da humanidade. Quer dizer, o ser humano, quando descobriu o fogo, quando saiu da caverna, ele aumenta a sua produtividade e a sua capacidade de gerar riqueza. E é isso que, vejam que todos os países desenvolvidos cresceram em produtividade. Inclusive, vejam a China, a Índia, que cresceu de 2003 a 2012, comparado com
o período anterior. A Indonésia, vejam que ela cresceu mais em produtividade do que a própria Turquia, né? Diferentemente do Brasil, que está atrás da África do Sul em termos de crescimento de produtividade. O Brasil caiu no primeiro período, subiu muito pouco no segundo período. Então, esse é um dos fatores fundamentais para impedir, para barrar um crescimento sustentável e barrar as condições de maior igualdade, porque um trabalhador, hoje, como está demonstrado, não adianta juntar mais trabalho a mais capital. O trabalho tem que ser qualificado. E isso significa produtividade. Bem, quando nós examinamos os índices de competitividade, o Brasil, em termos institucionais, entre 148 países, está bastante atrasado, digamos assim, se a gente compara na qualidade das instituições, na eficiência governamental, na corrupção, na confiança dos políticos, na confiança nos políticos, né? Na infraestrutura, da qualidade da infraestrutura, na qualidade da educação, e ainda que hajam excelências em termos de inovação. O Brasil, depois, não sei se a gente vai chegar a mostrar, mas o Brasil tem, sim, aqui, por exemplo, o Brasil, neste outro gráfico, mostra que o Brasil se mostrou capaz de avançar nas áreas de aeronáutica, de produção de equipamentos de teste e medida, né, e controle, em fármacos, né, e tecnologias de informação e comunicação, mais do que a Índia, por exemplo. Então, essas são áreas que o Brasil apresentou, e é por isso que no gráfico anterior ele aparece na 36ª posição, por causa desses bolsões de excelência em inovação, em atividades que acrescentam valor, né, aos produtos. Bem, finalmente, eu queria concluir dizendo que o seguinte: os governos brasileiros, desde o final dos anos 90, vêm investindo e vêm implementando inúmeras políticas no sentido de perseguir essa meta que segue, né, esse caminho do chamado desenvolvimento sustentável baseado no conhecimento, na inovação. Muito dinheiro tem sido colocado nesses setores, inclusive porque cresce também, modifica-se a situação em que a inovação é produzida. Ela não é mais produzida naquelas grandes empresas, mas em pequenas empresas, onde o processo de inovação se torna mais flexível, que trabalha com pesquisadores e tudo mais. Eu tenho me especializado, trabalhado nessa área, e há exemplos muito interessantes. No entanto, nós temos uma pesquisa que é a chamada PINTEC, né, a Pesquisa de Inovação Tecnológica, e a última versão da PINTEC, que pesquisou cerca de 130 mil empresas inovadoras, né, e concluiu que apenas 5% dessas 130 mil empresas inovavam, e que o padrão de inovação das empresas brasileiras era a compra de máquinas e equipamentos. Isso está na pesquisa da PINTEC de 2011, que vocês podem consultar. Nas nossas pesquisas, o meu grupo tem desenvolvido, nós temos encontrado possibilidades, nós temos visto muita abertura nessa linha. Todos esses parques tecnológicos, incubadoras que se criam pelo Brasil afora, têm mostrado uma alteração dessa cultura pouco inovadora que caracteriza o Brasil,
Mas, no entanto, persistem, né, dificuldades que terão que ser solucionadas, acredito que somente, no mínimo, a médio prazo. E é por isso que eu julgo que a pesquisa social, pesquisa sociológica, tem muito a contribuir nessa área, buscando analisar de uma forma mais apurada, né, o que falta, como se dá, né, esse processo de inovação capaz de contribuir para tornar a sociedade, e isso porque essas sociedades emergentes, elas têm uma área fantástica de expansão, que é exatamente a da tecnologia verde, né? Nós sabemos que o mundo, que o planeta, não vai caminhar para o século XIX, ao contrário, ele vai buscar metas do século XXI, que são tornar a nossa vida muito diferente do que foi a do século XX, em termos de consumo, enfim, de cuidado, né, com o ambiente, e aí tem um mundo que pode ser explorado por esses países. Muito obrigada. Muito obrigada, Sônia, pela excelente exposição. Então, eu vou fazer alguns breves comentários, depois vou passar a palavra para o professor Tom Dwyer, que também vai fazer alguns comentários, né, sobre a exposição dos professores. Depois nós passamos a palavra a vocês, para que vocês né, se manifestem, e depois em seguida nós abrimos para uma rodada de questões aos presentes. Bom, em relação à primeira apresentação, vou fazer apenas alguns breves comentários, tá? A sensação que a apresentação, de certa forma, a apresentação do professor Cronje passa é um pouco, vamos dizer assim, de uma dúvida. Eu já tenho lido isso em outros artigos também, uma espécie de dúvida, né? Se o caminho para o desenvolvimento da África do Sul ele é um caminho que prioriza a articulação no bloco dos BRICS, ou se é um caminho que prioriza a articulação com a África. Claro que as duas, a articulação com a África é uma necessidade, né? Obviamente que isso é muito importante para a África do Sul, mas me parece que há de certa forma, uma participação, parece que a participação nos países BRICS não parece ser tão, não sei se, natural não seria o termo, mas não muito adequada, tendo em vista as necessidades, a dinâmica do crescimento da África do Sul, até tendo em vista a posição da África do Sul no contexto do desenvolvimento africano, com o crescimento das economias e da importância de outros países, como o caso da Nigéria, que é o que tem sido apontado como mais expressivo, né? É claro que quando a gente está falando em desenvolvimento, todos nós aqui, nós não estamos falando em crescimento econômico. Estamos falando em desenvolvimento no sentido de melhoria das condições sociais, né? Ou mesmo de crescimento tecnológico, de inovação, como no caso que a professora Sônia também trouxe para nós. Mas é mais uma dúvida em relação a isso, me parece que é uma grande questão que ela perspassa a apresentação que foi feita e também o debate que a gente lê na literatura sobre a inserção da África do Sul no contexto dos BRICS. Em relação à apresentação da Sônia, ela é realmente muito interessante, ela apresenta, de certa forma, as questões que o grupo de pesquisa que a Sônia integra e lidera tem trazido para o debate, né, na área de sociologia econômica, problematizando, né, a questão do desenvolvimento por um viés que normalmente não é o que se trata, né? Normalmente, quando se fala em desenvolvimento, se associa muito às questões relacionadas ao simples crescimento econômico sem
saber como esse crescimento está se dando, né? Ou as questões relacionadas à desigualdade, né? Padrões de desigualdade, condições de desigualdade. E a questão da inovação, ela vem sendo cada vez mais importante, não apenas no debate da literatura de sociologia econômica, mas como preocupação das políticas, né, de ciência e tecnologia do Brasil. Né? Então, e as dificuldades relacionadas a isso, tendo em vista o que a Sônia traz, quer dizer, não é uma questão simplesmente política governamental, mas é um padrão e que aparece também de forma muito séria no modo como as empresas, né, pensam a questão né, da inovação e do investimento em pesquisa e desenvolvimento. E como a Sônia participa, ainda participa do CD do CNPq? Não mais, ela participou por vários anos do CD do CNPq, tem presenciado essa discussão num lugar onde as políticas de ciência e tecnologia são, afinal, definidas, né? E como nós tivemos notícia alguns meses atrás, né, dessa iniciativa fantástica que seriam as plataformas, né, plataformas do conhecimento, né, direcionadas para 4 áreas inicialmente, mas com uma perspectiva de que 8 áreas venham ser brevemente contempladas, que significaria um salto muito importante em termos, né, do desenvolvimento da inovação e da ciência e tecnologia no Brasil. Eu gostaria que nos desse uma palhinha sobre isso, quer dizer, em que medida a problemática que tu apresentas, né, com o teu trabalho, em que medida as plataformas de desenvolvimento poderiam ser um caminho, né, para, né, não digo a resolução, mas pelo menos atenuar ou mudar um pouco esse padrão, né? E o que tu nos traz de novidade também, em função da tua inserção no CD do CNPq, sobre em que pé estão as plataformas. Então é isso, passo imediatamente para o professor Tom Dwyer, para que ele faça também as suas considerações. Tudo muito complexo. O Frick terminou a fala dele falando na ideia de um outro modo de desenvolvimento, voltando para os valores africanos, capacidades africanas, para trilhar talvez um novo caminho, fugindo da sociedade industrial e seus padrões que foram importados. Eu entendi isso. Então, a primeira pergunta seria, em reação a isso, para a Sônia, será que existe uma possibilidade de uma autonomização do desenvolvimento brasileiro nos moldes que Frick está propondo para a África? Talvez você vai responder que já existe. Temos Melissa, temos Havaianas, etc. Que são coisas muito inovadoras que estão no mundo inteiro, que são bem brasileiras. Eu não sei se a gente tem essas indústrias, etc., que já estão projetando uma outra Brasil ligado a coisas nossas. Essa seria uma primeira pergunta. Agora, eu me lembro um pouco que o Frick estava há 2 anos atrás, o professor Kahn, da Universidade de Cidade do Cabo, ele fez uma análise excelente sobre justamente ciência, tecnologia e educação nos países BRICS. Ou seja, nossas conversas, nossos artigos feitos juntos. Basicamente, ele disse que não tem quase nada, né? Fora o livro que a Sônia contribuiu. Então, foi uma coisa, ou seja, que se são todos países de desenvolvimento, será que não tem problemas específicos dos países de desenvolvimento onde a gente poderia, eventualmente, desenvolver estratégias científicas próprias que seriam diferentes das estratégias desenvolvidas com o Norte? Obviamente a gente pensa nessas coisas, a questão do AIDS no Brasil e como foi tratado, que é exemplo em todos os órgãos de saúde mundial. Então, pelo menos é um primeiro exemplo. Será que tem outras possibilidades de inovação? E de novo eu colocaria isso para ver que na África do Sul está emergindo como
inovação que é específica à África do Sul e pode ser uma coisa com a qual o Brasil e outros países pobres poderiam desenvolver laços. Eu acho que a questão dos BRICS tem pelo menos duas coisas em jogo. Tem uma de compreender o outro, isso que a gente está tentando fazer, ou seja, como que é na África do Sul, como que é na China, etc. A gente faz stratificação social, a gente faz relações entre gênero, a gente faz desigualdade, que é como todos os países, tirando fora a Rússia. Sempre tem um que é diferente, né, nos BRICS. Essa seria uma... Eu perdi o fio da minha aula. Uma das coisas que me dizem, Ciência Sem Fronteiras, por exemplo, é um programa brasileiro para mandar jovens alunos brasileiros para fora do país. Alunos brasileiros que não são de ciências sociais para fora do país. O governo quis mandar 5.000 para a China. Olha, mandaram 160. E agora, para os BRICS, foram, olha as estatísticas, todos os outros BRICS foram menos que 100. Eu acho que a África do Sul fica com 12. Está em tempo real no site. E todos os outros BRICS, Índia, Rússia, etc., eram menos que 10. Ou seja, Nova Zelândia, onde eu nasci, recebeu quase o mesmo número que a China recebeu. Fiquei revoltado com isso. Porque, obviamente, a China é muito mais importante para o Brasil em todas as coisas. Nova Zelândia tem universidades muito melhores. E os cursos estão na China, nas universidades estão em inglês. Então, que diabo que é isso? Que a gente não consegue nem chegar numa política científica adequada para ter intercâmbio, porque a questão é, se comparando com os outros países, se entendendo de outro jeito. Outra questão é de forjar laços com o outro. Você faz isso através do comércio. Obviamente, quando você compra, vende uma coisa, você toma um gole, depois de fazer um negócio, etc., etc., você forma quando diplomatas sentam para destrinchar problemas de ordem mundial, também se forma laços, ou seja, dentro do RI e tudo. Quando ONGs ou Forças Armadas vão para lugares que cooperam com outros, você está criando uma coisa dos BRICS, ou seja, as pessoas interagem com os outros. Um pouco como o Weber, como que as pessoas refletem sobre o outro, incorporam o outro, e depois fazem uma fusão. Então, eu acho que a gente tem que ter isso muito. Quando a gente pensa, para ter um pouco de clareza intelectual, e finalmente tem um grupo que eu chamaria de intermediários culturais, que são as pessoas que estão tentando fazer que uma coisa fique inteligível para o outro. Tradutores fazem isso o tempo inteiro. Eventualmente tem cientistas sociais que trabalham sobre esses problemas. Então, a questão é que, será que tem, eu sei que não tem nenhuma política no Brasil para formar uma massa crítica de cientistas sociais ou outros que pensam nessas questões dos nossos novos grandes parceiros. Na África do Sul está tendo alguma coisa para formar pessoas que são especialistas nesses outros países, que vão poder trabalhar com esses outros países cientificamente, ou é uma coisa que não entrou nem ainda na agenda. Tudo isso é muito recente também. Né? Não podemos imaginar que um dia outras coisas vão mudar. É isso uma coisa. Agora, eu achei a mesa, de novo, muito interessante, a Sônia com alta tecnologia, etc. A África do Sul, eu sei que tem vários esforços, desde a época de apartheid, tinha vários esforços desse tipo. E minha questão é, será que tem algum contato com, pelo visto naquele paper lá em Águas de Lindóia, na Ox, ele disse que quase não tinha nada, mas eu acho que tinha muito a ver. Até naquela época dos militares e da apartheid, Brasil e África do Sul tinham muitas posições em comum, em alguns fóruns internacionais, mas eu acho que não deve ter tido muito intercâmbio de ciência. Finalmente, uma observação de um chinês que veio para o Brasil na década de 10 do século passado. Ele escreveu, um chinês maluco, a tese central dele é que Brasil e China têm exatamente as mesmas matrizes culturais, mas são diferentes, porém são irmãos. Sabe? E ele conta que ele está escrevendo uma carta dizendo,
imagina, eu cheguei no Rio de Janeiro, e imagina contar isto para alguém na China que tem programa de vacinação contra essas doenças que estão por toda parte nos trópicos. Tem esse programa para toda a população. Imagina contar isto um pouco para o China, para os chineses, que era inimaginável para ele. E depois ele disse, depois de salvar todas essas vidas, tem uma coisa naquele país que tira tantas vidas quanto talvez salve. 10 do século passado, arma de fogo. As pessoas andam com arma de fogo têm taxa de assassinato impressionante. Ou seja, parece que algumas coisas continuam. O mesmo cara entendeu como milagre. O milagre é coisa das vacinações. E do outro lado, o risco totalmente supremo do fato que tinha arma de fogo, que era tão ligado a tirar as vidas que a ciência e a tecnologia deram. Então, essa coisa também, talvez, de voltar para as pessoas que escreveram sobre nossos países ao longo do tempo, escrevendo sobre outro país, para um pouco ver as impressões, para ver se existe uma base de forjar diálogos. Eu sei que a Sônia, por exemplo, ela está organizando uma mesa sobre tecnologia focada nos BRICS, no próximo fórum da EISA, Associação Internacional de Sociologia. Não vai ter um monte de pessoas pensando um pouco como ela, em cada um no seu país. A estatística russa não é confiável, etc. Vai ter todos os debates e vamos ter um entendimento bem mais profundo. Eu acho que é por aí. Frick, certamente, eu sei que quando ele estava na Índia, a última vez, ele foi especialista em mineração, então ele foi visitar as minas indianas, ou seja, a gente começa lógica de metodologia comparativa. Então, um pouco isso. Como que nós podemos ser relevantes nesse debate que você, nos cientistas sociais, esse debate que está sendo colocado? I don't know why do I get the first chance, but anyway, lots of things being said and raised. So let me try. Sorry, too many voices now. Let me try to touch on a few things. Firstly, your doubtness that you raise on the position of South Africa. I think that is rightly so, and so in a sense, I was talking pro-South Africa, but I also raised some of the doubts in the paper. I mean, one of the things, simply, if I can call it sort of the Achilles heel that South Africa is battling with, is on the one hand, I mean, the developmental state, with poverty, with inequality after apartheid and so on. But on the other hand, I mean, they are really looking and engaging the winds of neoliberalism, because through that you get economic growth and modernization and all that. And to a great extent, these two things are actually working against each other, which is problematic in a sense to be part and be in rhythm of the rest of the BRICS countries. Furthermore, specifically the economy, I mean, for the last 3 years, the growth was nominal poor. I mean, and if you you can't even try to compare it with China, even with a place like India. So that is another thing. So the question is rightly, as I point out in my presentation, two sides of the coin being asked. Firstly, what is in BRICS? What is South Africa's inclusion? What is in that for the rest of the BRICS countries? And also the other way around, what is in South Africa, for South Africa to be part of BRICS? And then, of course, the third aspect thereof is the involvement, as you rightly indicate, and what I've also alluded to, of South Africa's involvement in not only in the broader Africa, but its Southern Africa Development Community, the South engagement. South Africa has got this leading role after apartheid, being seen as a sort of a paternalistic role that they play in Africa, but also economically with Nigeria. So there's many complicated facets in terms of the African economy and intricacies regarding that. So you are right when you said there's this doubt about South Africa in the BRICS alliance.
Then, Tom, let me try to touch on some of the things that you have raised. When we talk about sort of African, the traditional African way, sort of a new way to develop things, to do things, I mean, there's also immediately the two sides of the coin. On the one hand, against westernized thinking and so on, westernized values. I mean, there is this thing of African Ubuntu, sort of communalism and so on, and also the question, of course, of indigenous knowledge. But I think, to some extent, that will only remain on a philosophical and a theoretical level, because at the end of the day, you need to have a good balance between things like Ubuntu, things like communalism, but also you must have modernization, you must have growth on the continent, and so on. So it is really, to my opinion, a mix between the two issues. You're also asking, I mean, what are we doing right in South Africa in terms of these kinds of things? I think when you were also mentioning my involvement in mining, when I think about corporate social responsibility, I think South Africa made some good inroads into development in terms of corporate social responsibility. And unfortunately, the tragic event of Marikana in 2012 played an important role. So companies are very aware of, and they are very wary of no Marikana ever again. So in saying that as a background, I mean, there are the question of a social license to operate. I'm talking now about mining. Really for the companies to involve the communities in terms of proper community engagement, in terms, and there are different facets thereof. For example, community dialogue, community agreements, shareholding, even in mining companies, local procurement, and especially the question of social entrepreneurship, which I think we have done some progress, and that may be some sort of a model for other countries. There are also not only in the mining companies, but also in the national energy, the nuclear regulator now, and Eskom and so on is also being investigated now, the issue of power sharing and shareholding of communities in power stations, for example. And then maybe lastly, in terms of comparative studies, for example, what we are doing now in the iron ore industry is investigating the question of a social license to operate between South Africa and India currently, and we also want to build it out in due course to Brazil. So I think there one can really learn from each other, seeing that it's multinational companies and corporations working all over the world. So I think in terms of that, linking onto the question of sustainable development, community engagement, I think there we can learn from each other and try to enhance sustainability in some sense. So maybe let me stop first here. Bem, vou tentar ser breve, mas a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: nós, no Brasil, nós no Brasil, padecemos de um pecado original, e é a natureza do processo de industrialização que desenvolvemos, a substituição de importações. Substituição de importação significava isso aqui era importado. E alguém dizia, não, mas isso aqui eu posso fazer aqui. Só que ele não tinha nenhum incentivo, por quê? Um mercado totalmente protegido, sem competição, e que ele produzia isso aqui com a produtividade que fosse possível e vendia a preços mais altos do que normalmente se encontraria pelo mundo. E para vencer essa barreira, criou-se um protecionismo muito grande. Esse, no meu entender, foi o grande pecado de termos hoje uma cultura não inovadora. É por isso que os nossos empresários, até hoje, produzem caro e protegidos, né? As pessoas vão buscar no exterior
a quem pode, né, objetos mais baratos e com melhor qualidade. Então, a ausência de mercado, a ausência de competitividade trouxe essa cultura que é muito difícil. Agora vai ter que haver, está se fazendo, mas mesmo assim quem está guiando esse processo é o Estado. Só que há momentos em que o Estado não tem condições, como no momento nós estamos vivendo, uma crise, enfim, e que não há recursos. Os recursos básicos são para educação, saúde e, bom, dane-se o resto, né? Então, esse é um grande problema. Outro grande problema é que, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? É que há uma alteração no papel da universidade. Isso já está mais ou menos consolidado na Europa, nos Estados Unidos, que também houve resistência, que a universidade, nós temos aqui um especialista, o professor Carlos Benedito, conhece bem esse problema. A universidade hoje é chamada a cumprir a chamada terceira missão, porque num primeiro momento ela foi uma universidade, digamos, entre aspas, diletante, depois ela passou a uma universidade da pesquisa, e agora ela é chamada, vem cá, a pesquisa fica toda nas prateleiras, como é que é isso? O Estado financia a universidade, a sociedade financia a universidade para as suas pesquisas estarem nas prateleiras. Por que não a universidade cooperar ou haver um maior intercâmbio entre universidade e empresa? Isso já se verifica no Brasil, por exemplo, em relação à universidade e à Petrobras, há anos, há décadas, fazem esse tipo de troca. Mas a indústria química também tem se favorecido. Mas isso dentro de uma perspectiva de ganho-ganho, ou seja, de ganho bilateral. Nós não vamos deixar que a universidade deixe de produzir filosofia, que não interessa como produto, mas que interessa muito a alma e ao entendimento, né, do real, da realidade. Não vamos deixar de explorar o conhecimento dos astros, né? Astronomia, coisa assim, ou a poesia, enfim. Mas é preciso que, de alguma maneira, uma parte da universidade, pelo menos, tenha maior... E é isso que a plataforma do conhecimento visa. E, num primeiro momento, ela privilegiaria 4 áreas: energia, biofármacos, agricultura e informação, hein? TICs. E mudando a perspectiva do financiamento da pesquisa. Nós temos um regimento, nós pesquisadores temos um regimento extremamente burocrático, né? É um horror. E a pesquisa é dividida, é fragmentada um pouquinho para cada um. A plataforma do conhecimento elegeria, né, pesquisadores de alta e concedendo recursos bastante generosos, em que o pesquisador não teria que se preocupar, como nós temos que colocar um contador para, né, fazer a nossa prestação de conta, no sentido de produzir conhecimento que pudesse ser aproveitado para o desenvolvimento da sociedade. Né? E no caso que o Tom pergunta, né, sobre essas áreas de excelência no Brasil, eu dou um exemplo, costumo dar um exemplo do etanol. O que ocorreu com o etanol? O etanol, houve a crise do petróleo nos anos 70, final dos anos 70. O Brasil começa naquela época a economia, depois daquela euforia, entre aspas, passa os anos 80, não sei se todos conhecem a história, né, chamada década perdida. Ele não tinha como enfrentar os altos custos do petróleo no momento. O que
já haviam pesquisas sobre etanol e tal, porque o Brasil é um grande produtor e tal. E aí, não, mas vamos botar isso em produção. E foi assim que nos anos 80, vocês que nasceram, talvez, alguns de vocês nos anos 90, eu não sei, mas nós, a minha geração, foi a primeira que utilizou o carro movido a etanol. Né? Tinha que esperar 15 minutos e tal. Até chegar há poucos anos, o Brasil criou o carro flex. Isso também é uma novidade. E o presidente Bush, quando esteve aqui, que estava entusiasmado com esse tipo de... que ele queria transportar para os Estados Unidos essa tecnologia, mas depois eles descobriram o xisto, né? Mas ele ficou impressionado como é que o Brasil conseguiu fazer uma logística de distribuição para todo o país, continental como é o Brasil, de distribuição do etanol. Né? Hoje o etanol está em desvantagem com a gasolina, por causa de preços e tal, mas houve um momento em que era conveniente e havia distribuição geral, e o carro era fabricado para utilizar as duas tecnologias. Então, isso foi uma coisa importante de inovação que se gerou pela nossa carência. Né? Não havia como fazer de outra maneira. Era um jeito de manter a indústria automobilística operando e empregos e tudo mais, de uma forma, pelo menos, né? Enfim, então, me parece que esses dois elementos são fundamentais, ou seja, o desenvolvimento de uma cultura de inovação e que já começa eu diria, talvez com um certo otimismo, né, mas a gente percebe nas pesquisas. Essas empresas que nós pesquisamos, elas são, em geral, algumas spin-offs da universidade, grupos de pesquisa da universidade. E muitos são alunos, foram alunos da universidade, da URGS ou da PUC, e formam aquelas empresas a partir das suas pesquisas. Então, a pós-graduação teve uma grande influência, porque o indivíduo se compromete, ou seja, ele quer realizar a sua pesquisa e ele acaba querendo produzir. Isso tem sido incentivado e nós temos constatado ainda num nível de inovação incremental, mas eu sempre digo para os meus alunos, aqui tem um orientando doutorando, que está trabalhando com o setor de biotecnologia, e eu sempre digo para eles, talvez eu não veja, mas vocês verão o avanço dessa cultura, assim como eu vi o avanço da cultura da pós-graduação no Brasil. Então, eu tenho um certo otimismo, embora essas coisas não sejam a curto prazo. Elas levam algum tempo. Obrigada, Sônia. Eu passo, então, agora as perguntas de outras pessoas que queiram se manifestar. Brevemente, acho que podemos pensar em umas 5 perguntas, um bloco de 5, e aí nós encerramos com a manifestação dos professores. Tá? Então, Vitor, por favor. Depois, o professor Citas. Mais alguém? Se apresentem, por favor, quando forem fazer questão. Mais alguém gostaria de se inscrever? Pode ir. Por favor, Vitor. Obrigado. Bom, sou o Vitor, aluno de doutorado aqui da casa. Eu achei muito instigante a contribuição da professora Sônia a respeito daqueles gráficos que mostram o percentual por países e a participação do setor privado e do setor público, né, no investimento nos setores de ponta, né, e também, bom, sem referenciar também o caso do perfil dos pesquisadores de tempo integral, que são das áreas, né, do conhecimento, ficando só nesse quesito do perfil dos investimentos feitos na área de tecnologia. Daquela apresentação não ficou perceptível da visão da audiência, e eu queria alguma contribuição a esse respeito, para saber se, por exemplo, quando a gente vê no gráfico, não sei se
os dados metateóricos dão conta de que as estratégias de desenvolvimento são, lógico, derivações do gráfico, mas se no gráfico tem alguma consideração a respeito de que se o exemplo da China, em que as empresas são os maiores investidores na inovação e o Estado participa muito menos, né, e tem um perfil parecido com a Alemanha e Estados Unidos, é bem diferente do Brasil e Rússia. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente referencia o caso, por exemplo, das indústrias automobilísticas, na entrada delas na China, e isso de leituras também que me passaram durante o período de vivência lá, de que todas elas, por exemplo, a General Motors, ela tem um correspondente que é Shanghai alguma coisa. Tem o nome da marca traduzido para o chinês que vai no emblema atrás do carro. Por exemplo, a Hyundai chama Beijing Xiandai. Quer dizer, todas as marcas, sejam sul-coreanas, alemãs, americanas, a Ford, invariavelmente elas entram na China e elas recebem uma designação com um nome equivalente em chinês. E eu fui procurar, de curioso, assim, entender o que acontecia. Eu descobri que existe uma exigência da parte do governo chinês que quando essas grandes automobilísticas entrassem, que elas deveriam necessariamente entrar no sistema de joint venture. E então o governo impunha uma contraparte. E o que acontecia disso? Em último caso, esquisitices como, por exemplo, aquele carro o QQ, pequenininho, que a gente olha e já nem repara, né? Tem uma rodinha pequenininha, o carro é todo pequenininho. No ano de 2006, eu morava lá e esse carro apareceu. Ele foi um estrondo, um fenômeno de vendas, um sucesso de vendas de um carro da indústria automobilística chinesa, que era justamente, estudos referenciavam isso, né? Leituras assim, jornalísticas, não nada muito aprofundado, de que aquele mesmo carro, o chassis, a plataforma, toda a tecnologia dele, era o Spark, da Chevrolet, que alegava-se, isso resultava em processos na justiça e tudo, mas alegava-se que a contraparte chinesa teria feito algum tipo de ação não muito legítima da ordem da concorrência do mercado, e o projeto era apropriado por essa marca Chery, e aí criaram uma nova indústria e um novo carro. Então, assim, no limite, o outro exemplo que eu dou é do parque industrial no bairro de Hongqiao. Hongqiao, onde tem um aeroporto que seria o equivalente de Congonhas, e Pudong é o Guarulhos deles. Na parte oeste, a cidade crescia e o ambiente urbano ia se rarefazendo à medida que a gente caminhava em direção oeste, pela avenida, pelo eixo central. E naquela região, era curioso perceber, transitando por ali, que à medida que o cenário ia aparecendo cada vez mais rural, não era exatamente rural, uma área de transição do município, ali tinha uma série de prédios, como aqueles que a gente vê quando passa pela Bandeirantes em São Paulo, na região de Valinhos, de Campinas, que é o nosso Vale do Silício, né, do Brasil, que eles chamam, com construções de altíssima tecnologia. E eu, pesquisando e lendo nos jornais, nas notícias, a gente via que ali tinham centros, parques de tecnologia da Oracle, da Sun Microsystems, dessas grandes em TI. Então, nesse sentido, são as empresas que estão investindo em TI, mas elas encontram naquele país, naquele ambiente, um espaço institucional em que há o fomento da participação da vinda, cria-se os tipos de incentivos institucionais legais, e nesse limite quem oferece esses incentivos é um Estado muito forte. Então tem esse paradoxo, na medida em que são as empresas que estão investindo, mas o ambiente institucional oferecido pelo Estado, e o Estado com mãos pesadas, assim. Então, eu ouvi um pouquinho a tua contribuição nesse sentido. Obrigado. Hello. I will need 3 hours to present. But, okay, I think we're conflating profitability, growth, and development. And what I mean by this, firstly, is that South African firms, the top 100 firms, are making their profitability has increased by investing in the rest of Africa, but not investing in the country. So, on the one hand, it would be negative for growth in South Africa, but it's highly profitable not to invest in South Africa at the moment. So those are the paradoxes. And also growth. Africa has been growing faster than any other part of the world, and it does not involve investments in research and technology. The
countries that have invested heavily in research and development have shown negative growth, apart now from Germany and others beginning to increase. So it's very, China is beginning to be the exception. But if we talk about desirable development, most definitely, everybody wants to move towards the intangibles and move away from the industrial and get innovation as a priority. But my point is the relational world. For a world economy perspective, production of iron and steel has tripled since the 1980s, but its value has dropped. There is no society where its value in terms of manufacturing is more than 15 or 20% of the value produced, which means, though, a hell of a lot of tons of steel for very little. And those countries who are investing in research and technology are totally dependent on those moles who are digging out the iron and doing all these things for their needs. So we're talking about an interrelated world, there. So it's very difficult to disarticulate. And furthermore, what brought us together is firstly Cancun talks and their collapse. India, Brazil, South Africa found themselves as saying no to the West. Then BRICS, Russia came in and China and other things happened. But what we had in common was already an industrial base, unlike Ethiopia and like other countries. And we were developing societies that started talking about this. So what I'm trying to say is that perhaps we need a more nuanced thing. China perhaps is getting it right now. It is producing 60% of the world's steel. It is making the major investments in innovation and technology. And it is also going for green at the moment with enormous areas. So it's not yin or yang, but China says it's yin and yang, and let's try and find the appropriate path. So I think, shouldn't we modify the way we look at the correlation between our paths with Jews and our development goals? Alguma questão a mais? Alguém mais gostaria de? Então, passamos para o professor Rodrigo, por favor. I merely made a remark, but I can just say I can't agree more with you. And that's what I try to say when I talk about the sort of a new economy in Africa, and really to not either or, but have economic growth, green technology, and also social entrepreneurship and these kind of things. So it is really a combination of things. Respondendo primeiro a questão do Vitor, de fato, quando eu falei, não sei se tu prestaste atenção, mas eu chamei a atenção que grande parte da inovação da China é feita por multinacionais. E eu aí não qualifico um Estado forte, um Estado que negociou, coisa que, por exemplo, o Brasil não soube fazer nos anos 50, quando trouxe a indústria automobilística. Quer dizer, isso eu chamo uma questão política, né? Quer dizer, não é o imperialismo, não é nada disso, a questão é interna. Eles chegaram, vocês querem explorar esse mercado? Tudo bem, então vocês vão produzir de tal e tal forma, da forma como nós... Não é um Estado forte, é um Estado negociador, win-win, quer dizer, vamos ganhar todos, né? Então, com isso, eles têm grande parte da inovação dessas empresas, que não fazem aqui no Brasil, pouco que nós temos também em fármacos, é de multinacionais. Hoje, no Brasil, existe uma série de resoluções, de políticas, enfim, que, por exemplo, exigem que a empresa que tenha um determinado número de PhDs, né, que é para inverter aquele gráfico que eu mostrei. O governo paga uma parte do salário desse PhD e a empresa paga outra. E ele vai desenvolver pesquisa na empresa, né? Então, é isso que eu chamo a questão política do desenvolvimento, né? Não é só uma questão econômica, não é só de produtividade ou de inovação. É uma questão de negociação com o setor privado, né?
e que tem que estar, por exemplo, a proteção do Estado, a proteção do mercado. Isso é um erro, porque o empresário enriquece sem competição, ele oferece o que ele quiser. E nós estamos há mais de quase 100 anos nessa política de protecionismo. Está certo que até um certo ponto, mas depois, meu filho, não deu, quebra. Quebra e tudo bem, bota outro aí. Então, isso é fundamental. O outro aspecto que o professor chama atenção, eu julgo o seguinte, que nós temos também que fazer uma nova relação entre sociedade e tecnologia, sem cair no determinismo tecnológico. De maneira alguma, eu pretendo que a tecnologia esteja à frente da sociedade. Mas quando nós vemos que 100% aqui no Brasil das pessoas, eu estou fora, eu não estou nessa, mas que eu vejo meus alunos assim, olha, eu não tenho um smartphone, eu chego em casa e vejo meus e-mails e tal, mas todo mundo anda assim, todo mundo usa isso aqui, todo mundo usa os aviões pelo mundo inteiro. Bom, é sinal que a sociedade aceitou e quer, porque muitas das tecnologias não são aceitas pela sociedade. Inclusive, eu acho que era o iPod. iPod é um desses que já tinha sido criado, mas que não caiu no gosto das sociedades e tal, o pessoal não se interessou, não foi adiante. Aí veio a Apple e colocou lá a coisa do marketing, não sei o que, coisa e tal, e conseguiu, que todos nós sabemos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não defendo seguir uma determinada tecnologia. O que eu defendo é seguir o que a sociedade deseja. A sociedade ocidental, pelo menos as nossas sociedades, elas optaram por utilizar, e eu acho que, em certa maneira, isso traz a libertação, por exemplo, para as mulheres. A tecnologia permitiu que nós hoje estivéssemos aqui, que liberou tarefas domésticas que antes eram produzidas. Então, eu vejo a tecnologia dentro como elemento dessas relações sociais. E nós não podemos esquecer que as relações também de trabalho, de produção, vão mudar radicalmente. Eu fico meio horrorizada quando eu ouço as pessoas se referindo a relações de trabalho moldadas ou orientadas pelo que ocorreu no século XIX, século XX. A impressora 3D não é ficção científica, não. A impressora 3D será uma realidade que mudará o mundo, e porque as pessoas vão aceitar, né, porque provavelmente já está sendo aceita, a impressora 3D já tem preços bastante aceitáveis, já tem impressoras 3D por $1.000 e até 350. Semana passada estava num congresso em que foi apresentado todo esse elementos que eu não conhecia também, e elas vão, o consumidor será um agente na produção, junto com a empresa. Ele será também criador de riqueza. Então, aquelas relações clássicas que a sociologia tomou como abstratamente como inalteráveis, já serão distintas daqui. Talvez eu não veja, mas vocês verão as mudanças que ocorrerão nas relações de produção dentro de muito pouco tempo. Então, é em função dessas transformações que eu vejo que é preciso assumir uma posição política de usufruir desses bens em benefício daquilo que nós todos almejamos, da maior igualdade, da maior diferenciação também, não só eu sou
defensora daquele processo que o Durkheim chamava de individuação, ou seja, o respeito à diferença, né, que as sociedades complexas estão já desenvolvendo, e que eu julgo que são um dos elementos mais democráticos que nós poderíamos chegar: o respeito à diferenciação, o respeito à opinião, o respeito enfim, o direito à solidariedade. Todos esses sentimentos, acredito que poderão ser incorporados se nós soubermos aproveitar essas possibilidades que estão abertas. Essa não é uma questão fechada, é uma questão de os agentes saberem utilizar em benefício daquilo que eles privilegiam. Obrigada. Bem, então nós encerramos o seminário e eu gostaria que vocês percebessem que isso é apenas o começo, né? Então nós teremos a presença dos professores, nós teremos a presença da professora Li Chunlin da China, da Academia de Ciências da China, de Ciências Sociais da China. Teremos algumas mesas, né, que discutirão, né, os BRICS e as conferências também dos professores dos países BRICS que estarão presentes no evento. Então, conto com todos vocês, né, no congresso que se inicia na segunda-feira. Também, para aqueles que não sabem, amanhã inicia o INESEB, né, que é realizado pela Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Sociologia. Será na Unicinos. Nós vamos ter uma presença expressiva, né, de professores do ensino médio da área de Sociologia, de pesquisadores sobre o tema. São cerca de 1.000 inscritos. E cerca de 1.000 inscritos. Nós tínhamos 800 até há pouco, já devemos sair em 1.000. Vários deles também participarão do Congresso Brasileiro de Sociologia. Então, nós temos aí vários dias, né, de debate pela frente e vamos nos encontrar novamente, né, ao longo da próxima semana. Muito obrigado aos que participaram do seminário hoje à tarde, né, e nos encontramos em breve, então.